Oi, gente, estava aqui na minha devocional e resolvi compartilhar com vocês sobre Apocalipse 2, de 4 a 5. Fala assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa passagem, né, ela fala de perda. Eu meditei aqui sobre a perda. Quantas coisas, né, a gente perde na vida? A gente perde coisas materiais, a gente perde pessoas, né? Nesse momento, por exemplo, muita gente perdendo pessoas. A gente perde coisa de muito valor, perde coisa de pouco valor, né? Quantas coisas a gente perde? Tem coisas que a gente até deixa pra lá. Tipo, perdi algo, né, bobo, nem fico perdendo tanto tempo procurando aquilo. Agora, tem gente que perde algumas coisas e procura até encontrar, né? Então, depende muito do que a gente perde. Tudo depende do valor que aquilo tem. Então, se aquilo tem muito valor, a gente vai se empenhar para procurar. Agora, se aquilo não tem muito valor, a gente deixa pra lá e não procura, né? E o que a gente precisa fazer, então? Avaliar aquilo que foi perdido, né? A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 28, ela fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então aqui a palavra fala sobre examinar, né? Sobre avaliar, uma autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E em Gálatas 6, 4 e 5 ele fala: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então aqui fala novamente, né? Cada um examine os seus próprios atos. Está falando de uma autoavaliação também, nesses dois versículos, né? Agora, além dessa autoavaliação, né, que nós precisamos fazer, também temos que fazer uma avaliação, precisamos pedir, né, não fazer, pedir a Deus para nos avaliar. Além da nossa autoavaliação, a gente precisa da avaliação do Senhor, né? Lá em Salmo 139 ele vai falar o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, a avaliação que vem do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui a gente precisa avaliar, né, aquilo que a gente perdeu. E nesse processo de avaliação, a gente vê que a gente precisa se autoavaliar, a gente precisa da avaliação do Senhor também. O texto que a gente leu em Apocalipse, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui eles perderam algo. Se eles, né, parassem para avaliar ali, eles perderam algo. E ali eles perderam o primeiro amor. E durante a nossa caminhada, né, às vezes a gente acaba perdendo mesmo o nosso primeiro amor. A gente vem o esfriamento, né, e a gente tende a desanimar na caminhada, né, a perder aquele fogo, aquela dedicação. A gente tende, né, por conta do sofrimento, das lutas, das coisas. Então isso é natural, né, que isso chegue à nossa vida. Não é natural a gente permanecer. Então, existem perdas que precisam ser avaliadas, né? Tipo se eles perderam o primeiro amor. Então, é um tipo de perda que, se a gente for parar para pensar, não é algo insignificante, né? Perder o relacionamento com Deus é algo muito valioso. Então, essa perda, ela não pode ser ignorada. A gente precisa lutar para recuperar. Precisa recuperar urgente mesmo. Antes de iniciar uma busca, a gente precisa fazer uma avaliação sobre o que foi perdido, né? Como a gente estava falando lá. Então, a gente precisa avaliar o valor. Lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 e 9, ele fala sobre a mulher que perdeu uma dracma, né? Fala assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, assim, essa mulher,
se ela não tivesse, se essa dracma, né, se a dracma dessa mulher não tivesse um valor tão alto, ela não iria procurar até achar. A palavra diz que se a gente for atentar para cá, não era a única dracma que ela tinha. Ela tinha 10, ela perdeu uma. Então, assim, se ela tinha mais, ela poderia deixar aquela pra lá. Poxa, perdi uma dracma, ó, que triste. Não. Aquilo era algo muito valioso, né? Então, ela procurou até achar. Então, a gente precisa avaliar na nossa vida o que a gente está perdendo. O que foi perdido? Faça uma avaliação daquilo que foi perdido na sua vida. É algo importante? É algo valioso? Porque se não for, você vai deixar pra lá. Então, aquilo que você perde e não busca, não volta, não procura, é porque não tem valor, né? E aí, o que a gente tem perdido? É algo de valor? A gente precisa refletir sobre essas perdas, né? Ainda em Apocalipse, que nem a gente leu lá no texto anterior, no inicial, Apocalipse 2, 4 e 5, ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Esse é o momento em que ele está falando de uma avaliação, né? Relembrar os primeiros momentos de comunhão, de oração, de intimidade com Deus. Quando você lembra dessas coisas, né? Você vê o quê? Um momento de comunhão, de adoração, de intimidade. Essas lembranças são boas, porque elas devem ser, né? Momentos maravilhosos que você tinha de comunhão, de intimidade. Então, quando você traz a lembrança, essas coisas, isso é para te encher de esperança, né? Não é uma lembrança ruim, é uma lembrança boa. Então, a gente pode ver se esses momentos eram momentos valiosos, importantes. Te garanto que você vai responder que sim, né? Então, aqui ele fala, arrepende-te. Apocalipse 2, 4, 5, né? Ele fala, arrepende-te. Deixa eu só ler o versículo aqui novamente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Ele fala, lembra-te, arrepende-te e pratica, né? Então, quando ele fala aqui, arrepende-te, ele está dizendo, né, que a gente precisa estar disposto ao processo de restauração. Se arrepender é você avaliar aquilo e estar disposto a correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? A correr atrás desse processo de restauração. E será que a gente tem estado assim disposto a recuperar isso? A gente tem estado disposto a começar esse processo de recuperação, de restauração? E aí depois ele fala, voltar às práticas das primeiras obras, voltar. Aí sim, a gente vai estar recuperando, porque a gente vai voltar a praticar aquilo que a gente praticava. Então, quando a gente pratica, né? Quando a gente volta a praticar, a gente já está recuperando aquilo que a gente perdeu. É um momento onde a gente começa a colocar em prática tudo aquilo. Então, esse versículo me chamou a atenção por conta da nossa caminhada mesmo, das coisas que acontecem na nossa caminhada, e às vezes a gente não dá importância. Às vezes a gente não tem atitude de mudança, né? A gente não pratica, a gente procura, assim, às vezes a gente não volta a praticar, porque quando a gente volta a praticar, a gente tá o quê? A gente tá querendo, demonstrando em atitudes essa restauração, a querer novamente essa restauração, né? Essa comunhão. Então, se você nesse momento puder, né, de repente pensar, elevar os seus pensamentos, né, e fazer uma autoavaliação. Se você fizer essa autoavaliação, né, o que vem na sua mente? O que vem de recordação, de lembrança? Peça para Deus examinar o seu coração, o seu interior, né? De repente você também deixou o seu primeiro amor, assim como aquele povo, né, que esse versículo fala. Você consegue lembrar, de repente, de algo assim que durante a sua caminhada foi se perdendo? Será que você consegue se lembrar de algumas coisas? Você consegue identificar algumas perdas no decorrer do seu caminho? Perdas de um modo geral, tô falando aqui no sentido espiritual, né?
mas de repente na questão familiar, relacionamentos que se perderam, comunhões, coisas que eram importantes e que ficaram para trás. Então esse momento é um momento de você, além de fazer uma autoavaliação, pedir a Deus para que sonde o seu coração, te mostrando, te revelando, né? Mostrando para que você possa recuperar essas coisas importantes e valiosas, que eu tenho certeza que algumas coisas que você perdeu não tem valor, de repente algo assim, material, ou de repente, não sei, né? Pensa aí. Então, ó, a reflexão de hoje é: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Arrepende-te. Se arrependa do tempo que você perdeu longe do Senhor. Se arrepende das madrugadas que Ele te acordou para orar e você ignorou e não orou. Se arrependa daqueles momentos que você poderia ter tirado para orar, para louvar, e você não tirou. Se arrepende disso, mas não fica só no arrependimento. Volta às práticas das primeiras obras. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa, que você possa nesse momento ser abençoado com essa palavra, com essa meditação da minha devocional, e que seu dia seja um dia de bênção e que você possa voltar. Se você perdeu algo na sua caminhada, que você possa voltar e praticar as primeiras obras. Amém.